estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de cálculos estequiométricos e nós vamos trabalhar hoje, então, com a segunda parte, tá? Estou compartilhando aqui com vocês a tela da videoaula e aí a gente vai ver, então, que na aula de hoje a gente estuda um pouco dos reagentes limitantes em excesso, os reagentes que contêm impureza e as reações que não apresentam rendimento total. Bom, gente, se as quantidades em mols dos reagentes estiverem presentes exatamente na proporção estequiométrica, nós então estamos dizendo que não tem excesso de nenhum reagente. Contudo, gente, em uma reação química, pode ser que a gente coloque a quantidade de um reagente maior do que seria necessário. E aí, nesse caso, a gente vai falar que esse reagente tem excesso e o outro está limitando a reação. Então, gente, o que é um reagente limitante? É aquele reagente que é totalmente consumido na reação e a gente vai calcular o produto de uma reação através desse reagente limitante. Já o reagente em excesso, gente, é aquele reagente que está em uma quantidade superior a que seria permitido através dos cálculos estequiométricos, e aí a gente não vai poder calcular o produto a partir dele porque ele está em excesso. Então, sempre vai sobrar uma quantidade que não vai ser capaz de reagir. Bom, como que a gente faz a determinação? Aqui eu trouxe exemplos para vocês e a gente vai montar, gente, linhas similares ao que a gente já estudou na primeira parte de cálculos estequiométricos. Então, na primeira linha, a gente marca com certeza as quantidades relativas dos reagentes de acordo com a estequiometria da reação e a segunda linha a gente vai escolher um reagente para calcular quanto que eu teria que ter do outro. Aí a gente vai ver se vai estar limitando ou em excesso. Olha o exemplo. Suponha a reação entre N2 e H2 para formar amônia. Então, a gente tem a reação entre esses dois gases aqui, gente, faltou colocar o estado físico deles, ó, formando amônia, tá? Essa equação aqui também não está balanceada, porque a gente tem 6 átomos de oxigênio, de hidrogênio, desculpa aqui, então, 3 vezes 2, 6, dividido por 3, 2, a gente teria que colocar um 2 aqui. Aí tem 2 nitrogênio, 2 hidrogênio. Agora a equação está balanceada. Vamos lá. Se forem colocados para reagir 10 mol de N2 e 40 mol de H2, haverá excesso de 10 mol de H2. Vamos ver como que a gente faz para determinar por que que esse H2 está em excesso? Então, a gente põe a comparação entre os reagentes. Pode ser em número de mol, gente, pode ser em massa, em número de moléculas. Vamos lá. Pela proporção, gente, 1 mol de N2 reage com 3 mol de H2. Então, a gente tem essa proporção que é dada aqui na equação balanceada. Se a gente tiver 10 mol de N2, quanto que eu teria que ter de H2 para 10 mol? A gente vai obter a quantidade que eu teria que ter. Então, ó, eu teria que ter 30 mol de H2 no sistema para poder reagir com essa quantidade de N2. Só que foi colocado 40 mol. Desses 40, quantos que vão reagir? 30 mol. Então, tá um excesso de quanto? De 10. Então, como que a gente faz o excesso? O excesso é a quantidade que foi colocada menos a quantidade que realmente vai reagir. Então, o excesso é de 10 mol de H2. Então, gente, se o H2 está em excesso, o N2 só pode ser o quê? O reagente limitante e o outro vai ser o reagente em excesso. Então, eu obedeço a estequiometria da reação na primeira linha. Na segunda linha, eu escolho a quantidade de um dos dois que foi colocado no sistema para determinado outro. Ó. Eu poderia fazer, ó, escolhendo a quantidade de H2? Poderia, ó. Ó, eu ponho a proporção de 1 para 3, de acordo com a equação química balanceada. Se eu tenho 40 mol de H2, ó, quanto que eu teria que ter aqui de N2? X. Então, ficaria assim, ó, 3x é igual a 40. X é igual a 40 dividido por 3. Quer dizer que eu teria que ter
13,3, né? Uma dízima periódica. Então, quer dizer que eu teria que ter 13,3, mas eu tenho 10, então quer dizer que esse não tem excesso, ele está limitando. Então, é basicamente fazer isso, gente. Primeira linha eu monto de acordo com a proporção, a segunda linha eu escolho um dos reagentes que eu sei a quantidade para determinar o do outro. Se eu determinei a quantidade do outro e a quantidade que eu determinei teria que ser menor do que a que foi colocada, vai estar em excesso. Se eu determinei e a quantidade teria que ser maior do que a que foi colocada, quer dizer que ele não tem excesso, ele está limitando. Olha um exercício de fixação. Uma solução aquosa contém 10 gramas de hidróxido de sódio e foi adicionado 9,8 gramas de ácido sulfúrico para obter 1 litro de solução. Então, vamos lá, gente. Hidróxido de sódio, tá falando solução aquosa, né? Reagiu com uma solução de ácido sulfúrico. Então, a gente sabe que ácido reage com base formando sal mais água. Então, aqui vai formar o sulfato de sódio e água. Em seguida, o que a gente faz? A gente balanceia, ó, que tem 2 átomos de sódio, desculpa, aqui a gente vai colocar 2. Aqui um grupo sulfato, hidrogênio. Eu tenho 2 mais 2, 4, aqui, ó, dividido por 2 vai dar 2. Então, quantos átomos de oxigênio eu tenho? 2 mais 4, 6, aqui 4 mais 2, 6. Então, a equação está balanceada. Gente, aqui está falando agora de massa. Fala tanto de massa de hidróxido de sódio com massa de ácido sulfúrico. Então, eu vou ter que converter o número de mols para massa para saber quem que está em excesso, quem que está limitando. Porque a letra A está pedindo representar com fórmulas químicas a reação que aconteceu. Então, é a reação de neutralização. B, calcular a massa de hidróxido de sódio que não reagiu com ácido. Então, vamos lá, ó. O hidróxido de sódio tem uma massa molar de 40. Então, eu tenho aqui que 2 vezes 40, que 1 mol tem 40 gramas. Se eu tenho 2 mols, tem 80 gramas. Reage com 1 mol de ácido sulfúrico, que tem quantos gramas? 98. Aí, se eu tiver 9,8 gramas de ácido sulfúrico, quanto que eu vou ter que ter de hidróxido de sódio? X, tá? Então, aqui eu vou ter 98x é igual a 80 vezes 9,8. Se eu fizer essa conta aqui, gente, x vai dar 8 gramas. Eu teria que ter 8 gramas de hidróxido de sódio. Só que no hidróxido de sódio eu tenho 10 gramas. Enquanto que vai estar em excesso, então? Excesso vai ser a quantidade que foi colocada, 10 gramas. O tanto que reagiu, 8 gramas. Então, quer dizer que tem 2 gramas em excesso, tá? Então, gente, se eu não soubesse, quisesse fazer o cálculo a partir... Por que eu fiz o cálculo a partir do ácido sulfúrico? Porque eu já sei que o hidróxido de sódio tem excesso, porque está pedindo a massa de hidróxido de sódio que não reagiu. Se eu não soubesse, eu poderia escolher o hidróxido de sódio e ver quanto que eu tinha de ácido sulfúrico. E aí a gente vai ver que pelos cálculos, a quantidade de ácido sulfúrico que seria necessário seria maior, tá bom? Basicamente é isso. Aí, gente, um outro caso especial dos cálculos estequiométricos são os reagentes que contêm impureza. Gente, isso acontece demais. Situações assim, a gente se depara sempre quando a gente vai preparar uma solução no laboratório. Por quê? A maioria dos reagentes, gente, não são 100% puros. Eles têm impureza. E aí, a gente tem que levar em consideração essa impureza para a gente poder fazer os cálculos certinho. Porque vamos supor que eu pese coloque na balança, afira a massa, na verdade, que a gente fala, né? De um determinado reagente, mas ele está 100% puro. Se ele tiver 80% puro, ao invés de eu colocar aquela quantidade de acordo com o cálculo estequiométrico, eu vou ter que pôr mais. Por quê? Para ficar na quantidade que eu desejo, eu vou ter que usar. Quanto mais impuro, maior a massa de reagente que eu vou gastar. Então, gente, é muito frequente, né, expressar o grau de pureza de uma amostra em percentual de massa.
que é a porcentagem de massa da amostra que deve ser a substância de interesse. Olha o exercício de fixação. Determine, mediante uma regra de 3, a quantidade de ar necessária para obter 6,1 vezes 10 elevado a sexta litros de gás nitrogênio. Considere que esse volume represente 78% do volume do ar necessário. Então, gente, 6,1 vezes 10 elevado a 6 está falando que representa 78%. Então, quer dizer que a pureza do nitrogênio no ar atmosférico é 78%. Se eu quiser pegar o ar, que é uma mistura de 100%, qual vai ser o volume correspondente? X. Aí a gente multiplica cruzado, vai ficar 78x é igual a 100, que multiplica 6,1 vezes 10 elevado a sexta litros. E aí, quando fizer essa multiplicação, vai chegar nesse resultado aqui. Eu posso até fazer, gente, e confirmar aqui para vocês se o resultado vai ser esse mesmo. Só um minutinho, porque aí a gente já faz os cálculos levando em consideração a impureza, tudo, conforme eu falei com vocês, vezes 10 elevado a sexta, dividido por 78. É 7,8 mesmo, tá, gente? Alguns, se vocês forem levar em consideração todas as casas, né, vai dar aproximadamente 7,82 vezes 10 elevado a sexta, ok? Bom, aqui tem mais um exemplo. A utilização sistemática da balança em laboratório, especialmente no estudo da variação de massa em reações químicas, é considerada um marco para o surgimento da química moderna. Um dos responsáveis por esse significativo momento da história da química foi Antoine Laurent Lavoisier, cujas contribuições são até hoje utilizadas para o estudo das reações químicas, como é que é representada pela equação. Então, o ácido clorídrico está reagindo com carbonato de cálcio, formando cloreto de cálcio, água e gás carbônico. Então, deu as massas, né, atômicas de todos os elementos químicos e levou em consideração o grau de pureza do carbonato de cálcio, que é de 75%. Determinar a massa da amostra impura de carbonato de cálcio quando são consumidos 14,6 gramas de ácido clorídrico. Então, vamos lá. Eu tenho que relacionar a massa de ácido clorídrico com a massa de carbonato de cálcio. Então, vamos lá. HCl e CaCO3. O HCl, gente, vai dar 36,5, porque a gente tem 1 do hidrogênio e 35,5 do cloro. Então, para eu converter para massa, vai ser 2 vezes 3,5, reagem com 1 mol de CaCO3, que se vocês fizerem a soma vai dar 100. 40 daqui, 12 daqui, 52. Cada oxigênio tem 16, 3 vezes 16, 48. Então, aqui seriam 100 gramas. Para 14,6 gramas de ácido clorídrico, quanto que eu precisaria de carbonato de cálcio, né? Então, a gente vai multiplicar, vai dar 73x é igual a 1.460. 1.460 dividido por 73, eu precisaria de 20 gramas de carbonato de cálcio. Se esse carbonato fosse 100% puro, tá? Então, 20 gramas se ele fosse 100% puro. Só que ele é 75%. Como ele é 75%, eu vou precisar de X. Então, eu vou fazer uma regra de 3 inversa, porque como eu falei com vocês, ó, 20 estará para X, assim como 75 está para 100. Tá? Faço inversa, 20 está para X, assim como 75 está para 100. Por que eu estou fazendo inversa? Porque eu vou precisar de uma quantidade muito maior, porque ele não é 100% puro. Então, vai ficar 75x é igual a 2.000. X é igual a 2.000 dividido por 75.
Aí a gente vai fazer essas contas aqui na calculadora para confirmar a resposta que está aí no material de vocês. E que está aqui na minha videoaula, né? Então, x vai ser igual a 26,67 gramas. Então, gente, tá certinho. Primeiro eu faço, levando em consideração que o reagente é puro, e eu levo em consideração a impureza no final dos cálculos, fazendo uma regra de 3 inversa. Porque se ele é 75% puro, eu vou precisar de uma quantidade maior para poder reagir com ácido clorídrico para obter o produto na quantidade desejada. Bom, e o último caso especial dos cálculos estequiométricos é aquela questão das reações que não apresentam rendimento total, né? Então, na prática, gente, muitas reações químicas, os reagentes não são totalmente transformados em produtos, ou seja, as reações elas não apresentam rendimento de 100%. Vários motivos são relatados para essas reações não terem rendimento total. Um dos mais importantes, né, é o fato que essas reações, elas tendem a uma situação de equilíbrio químico. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma reação química tem um rendimento de 60%, o que isso quer dizer, gente? Que apenas 60% da quantidade que era esperada de se produzir é que realmente é produzida. Né? Vamos supor, eu queria obter 100 gramas de um determinado produto. Se a reação é de 60%, ao invés de ter 100 gramas, eu vou conseguir apenas 60 gramas, tá? Olha o exemplo. O cromo é um metal empregado, entre outras finalidades, na produção do aço inox e na cromação de algumas peças metálicas. Este metal é produzido por meio de uma reação que pode ser assim equacionada, tá? Numa indústria metalúrgica que produz cromo, esse processo ocorre com um rendimento de 75%. Então, a cada 100 gramas de cobre que teria que ser obtidas, são obtidos apenas 75. Quantos mols de cromo metálico podem ser obtidos a partir de 50 mols de trióxido de cromo e 100 mol de alumínio? Primeiro, como eu dei nesse exercício as quantidades dos reagentes, eu tenho que ver quem que está limitando e quem está em excesso. A gente sabe que a cada 1 mol de trióxido de cromo, são necessários 2 mol de alumínio. Se eu tenho 50 mol aqui, ó, eu teria que ter 100. Então, gente, como deu as duas quantidades e nenhuma está na quantidade em excesso ou limitando, eu posso calcular o produto a partir de qualquer uma delas. Por quê? Nenhum desses dois reagentes está limitando ou está em excesso, ok? Então, se eu tenho 50, eu teria que ter 100. A proporção é de 1 para 2. Então, gente, 2 mol, vou fazer a partir do alumínio, tá? 2 mol de alumínio produz 2 mol de cromo. Se eu tenho 100 mol de alumínio, X, seria quantos mol que seria produzido de cromo? 100 mol de cromo. Mas isso é se a reação ela tivesse um rendimento de 100%. Então, 100 mol seria se a reação tivesse um rendimento de 100%. Só que a reação ela tem um rendimento de 75%. Então, vai produzir quanto? X. Monta uma regra de 3, de proporção direta mesmo, né? Porque quanto menor rendimento, menor quantidade de produto formado. 75 vezes 100. Então, quer dizer que vai ser 75 mol, tá? Então, gente, esses cálculos estequiométricos que envolvem esses casos especiais, a gente tem que levar em consideração a quantidade dos reagentes, para saber se é um reagente limitante, se é um reagente em excesso, a pureza. Então, quanto mais impuro for um reagente, maior a quantidade que eu tenho que utilizar. Então, a gente faz os cálculos estequiométricos tranquilamente e, no final, a gente leva em consideração a pureza, montando uma regra de 3 inversa. E levando em consideração o rendimento. Lembrar que quanto menor o rendimento, menor a quantidade de produto formado. Aí a gente faz os cálculos tranquilamente, leva em consideração esse rendimento através de uma regra de 3 simples, né? De proporção direta.
O rendimento real da reação, gente, obtido através dos experimentos, pode ser diferente do rendimento teórico. A gente, às vezes, trabalha com cálculo estequiométrico, ó, vai ser produzido tanto. Aí a gente, às vezes, vai aferir a massa numa balança, a quantidade foi menor. Por quê? Aconteceu algum problema durante a síntese, ou algum erro do analista, e aí a gente não consegue obter a quantidade desejada. O livro base, né, de estudo de vocês continua sendo Ser Protagonista, primeiro ano. Pessoal, o que eu tinha para trabalhar com vocês na aula de hoje é isso, e eu coloco-me à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Um abraço a todos e tchau!